é mentira, descarada, documentada, irrefutável. E mesmo assim, milhões de pessoas, a maioria cristã, não só acreditam, como defendem todas essas mentiras. Você também se indignou e se perguntou o porquê? Por que o bolsonarista cristão continua acreditando na mentira, mesmo quando ele vê a verdade bem na cara dele, escrito, documentado, filmado, fotografado? Por que a mente deles funciona assim? A gente foi ensinado que o diabo, o melhor amigo de Deus, é o pai da mentira. Mas e se a própria religião for a mãe da mentira? Hoje, nesse vídeo, a gente vai entender por que o cristianismo não é um antídoto para a mentira. Vamos começar pelo que está na nossa cara. A mentira bolsonarista não é um erro e não é um deslize. É um projeto de poder da direita cristã. Esse é o nome do grupo. A função principal não é convencer quem está do lado de fora. É criar uma realidade paralela para quem já está dentro do grupo. Mas, principalmente, testar a lealdade dessa base. Quanto mais absurda a mentira que você acredita, mais leal você prova que é. É um mecanismo de controle. Veja o caso do Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas, ele foi pego em múltiplas entrevistas com narrativas que não se sustentam por 5 minutos de checagem. Ele nega o que está documentado, inventa conexões que não existem, distorce cronologias. E quando confrontado com as provas, ele não recua não, ele dobra a aposta. Porque ele não está tentando convencer a mídia, ele não está tentando convencer quem pensa diferente dele. Ele está mandando um sinal para sua base. O que ele está dizendo é que a realidade é o que eles dizem que é, e não o que os fatos dizem. É um teste de lealdade. Quem aceita a mentira mais absurda prova que está mais comprometido com o líder e com o projeto de poder do que com a verdade. Nicolas Ferreira está descaradamente construindo toda a sua carreira política em cima de pânicos morais, baseados em dados comprovadamente falsos. Ele fala de ideologia de gênero como se fosse uma conspiração comunista para destruir as crianças, quando isso não existe em nenhum currículo escolar brasileiro. Ele inventa números sobre comunismo, sobre aborto, sobre doutrinação. Ele inventou mentiras sobre o Pix. Ele já foi condenado a pagar diversos processos que ele perde na justiça, quando a verificação de notícias evidenciam que ele está mentindo. E mesmo assim, a base religiosa dele não se importa. Porque a mentira dele não é sobre informar, é sobre criar inimigos, sobre manter a base mobilizada para a defesa de uma narrativa. As mentiras dos cristãos bolsonaristas são uma arma na guerra cultural que eles estão criando no nosso país. E Silas Malafaia? Ele não distorce a realidade, ele a pulveriza. Ele simplesmente ignora a realidade. Ele cria um universo alternativo onde ele é o grande profeta perseguido, onde a esquerda é satânica, onde o comunismo, o marxismo cultural está prestes a tomar o Brasil, onde a ideologia de gênero vai transformar todas as crianças em trans ou homossexuais. Nada disso tem base na realidade, mas tudo isso tem base na teologia dele, na visão cristã, com base na Bíblia que o Brasil inteiro lê e ouve. Porque no universo dele, ele não está mentindo, ele está revelando verdades espirituais que os cegos não conseguem ver. Você está vendo a realidade, mas os espíritos, que só os pastores poderosos e cheios de unção conseguem ver, falam com ele e mostram outra coisa fora da realidade. Entende o tamanho desse problema? A nossa lei dá poder e imunidade a um tipo de homem que deliberadamente, agindo para proteger seus interesses financeiros e egocêntricos, cria mentiras e distorce a realidade, dizendo que vê espíritos e entidades que falam com ele sobre um mundo alternativo, e mais importante e superior que o nosso mundo real. E o que acontece com essa base? Eles não só acreditam, eles se tornam soldados na defesa dessa mentira. Eles não veem o mundo espiritual, eles não veem esses espíritos, eles não ouvem essas entidades, mas eles defendem essa ideia, porque eles foram ensinados a ter medo disso. Você vê nos comentários, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, um contorcionismo mental impressionante, provas em vídeos, documentos, dados oficiais, dados científicos, e nada disso importa para eles. E o maior problema de todos é que eles não estão apenas sendo enganados, eles foram treinados para se orgulhar de não acreditar na realidade. Para eles, duvidar dos fatos é sinal de inteligência, de não ser gado da mídia. Na mente religiosa, aceitar a mentira do líder é sinal de fidelidade, de estar do lado certo da história. Esse é um problema muito sério para nós como sociedade que se pretende evoluída. O que eu estou falando aqui é de um vírus mental que o cristianismo instala no cérebro das pessoas desde a infância. E o nome desse vírus é fé. E a fé, na sua essência, é uma ginástica mental para você aprender a acreditar em proposições irreais sem nenhuma evidência, ou até mesmo contra as evidências. Acreditar que um homem andou sobre as águas, que o universo foi criado em 6 dias, que uma mulher virgem deu à luz, que um morto ressuscitou, que a cobra falava no jardim encantado, que o mar abriu no meio, a arca de Noé. Tudo isso e todas as outras mais loucuras da doutrinação cristã exige que a pessoa desligue seu pensamento crítico, que a pessoa aprenda a aceitar a autoridade de um livro ou de um líder acima da sua própria capacidade de raciocínio sobre o mundo real e a sua volta. E um dos problemas da fé é justamente porque ele pode ser usado para acreditar em qualquer outra coisa. Se você acredita que a Terra tem 6.000 anos, apesar de todas as evidências geológicas, arqueológicas, astronômicas, por que não acreditaria que a vacina tem um chip apesar de todas as evidências médicas e tecnológicas? Se você acredita que o
pastor pode curar o câncer com oração, apesar de todas as mortes documentadas de pessoas que confiaram nisso, por que não acreditaria que as urnas eletrônicas foram fraudadas, apesar de todas as autoridades e da ausência total de prova? A fé nos dias de hoje é um inimigo para a realidade. A gente está vivendo uma era de pós-verdades, por conta dessa loucura que está sendo o uso da fé como recurso humano superior ou fundamental. Isso é muito perigoso, porque ensina as pessoas a não precisar de fatos para ter certeza. Ela ensina que sentir que algo é verdade já é suficiente, que a convicção interna vale mais do que a evidência externa, que se a verdade ou o fato afronta a sua moral bíblica, então você nega, mesmo que seja fato e verdade. E uma vez que se aprende isso, a pessoa se torna hipermeável à realidade, porque qualquer fato que contradiga sua crença pode ser descartado como teste de fé, como perseguição do inimigo, como armadilha do diabo, como guerra espiritual. Foi exatamente o que a gente viu na pandemia. A ciência, baseada em séculos de conhecimento acumulado, em estudos revisados por pares, em dados de milhões de pessoas, dizia: use máscara, tome vacina, mantenha o distanciamento. Mas a verdade superior de muitos pastores, baseada em absolutamente nada, além da convicção pessoal e interesse político, dizia: a fé é a sua proteção. O sangue de Jesus é a sua vacina. O vírus não entra em quem tem fé. E para a base deles, a fé não era apenas uma opinião, era uma verdade de categoria superior, que dava a eles o direito de ignorar a realidade científica. E no processo, contribuíram diretamente para a morte de mais de 700 mil pessoas só no Brasil. Mas até hoje, muitos deles não sentem culpa. Muito pelo contrário, eles continuam afirmando que é a vacina que matou mais pessoas, porque na lógica deles, eles estão defendendo a verdade de Deus contra a mentira da ciência. Entende como isso é perigoso e urgente da nossa atenção? E em última instância, nessa guerra cósmica do bem contra o mal, na visão cristã, mentir sobre o inimigo não é pecado, é um ato de guerra justo. Quando Nicolas Ferreira mente sobre a esquerda, ele não está pecando aos olhos da sua base, ele está sendo um guerreiro de Deus, usando as armas que forem necessárias para derrotar os servos do diabo. Para o religioso, a mentira vira uma virtude quando ela é usada a serviço da causa divina. Isso aconteceu na Bíblia diversas vezes, e eles contam como honra. A Bíblia é cheia de heróis mentirosos. Eliseu mentiu, Abraão mentiu, Jacó mentiu, Davi mentiu, e até a ideia de Deus, o pai de Jesus, mentiu. Igual Jesus, o filho mentiroso também. Está escrito na Bíblia sobre o espírito mentiroso enviado por Deus em 1 Reis 22:19. Um espírito se apresenta e diz: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E a resposta divina, quando Deus responde, ele diz: tu o enganarás e prevalecerás. Sai e faze assim. A gente precisa cobrar as autoridades para colocarem um freio nisso imediatamente, antes que seja tarde demais. Porque as consequências disso para a sociedade são devastadoras. A primeira e mais óbvia é a morte da realidade compartilhada. Uma sociedade só funciona se a gente concorda com o mínimo de fatos, que a Terra é redonda, que vacinas funcionam, que 2 mais 2 é igual a 4. E quando um grupo grande decide que tem o direito de ter os seus próprios fatos, a gente não tem mais como conversar dentro da normalidade. Não existe debate, não existe política, não existe democracia. O que existe são duas tribos vivendo em universos paralelos, gritando uma com a outra. Nem hipocrisia é glorificação da mentira. E é por isso que para eles está tudo bem. Você pode ser um cidadão de bem que defende a família e só nega impostos. Você pode ser cristão e ser pedófilo. Você pode ser padre ou pastor evangélico e andar de calcinha e abusar dos filhos, agredir a esposa, ser um abusador infantil. Você pode ser um pastor que prega contra a ganância e tem um jatinho particular comprado com o dízimo de pobre. Você pode ser um político que fala de Deus sim e defende a tortura. Ou então que prega a moral e tem rachadinha, que se diz patriota e ataca as instituições do próprio país e bate continência para outro país. A mentira narrada por muitos e por autoridades, essa ideia de viver fora da realidade, é a porta de entrada para todas as outras formas de corrupção, porque ela destrói o fundamento de qualquer ética social, a honestidade intelectual. E é assim que a gente chega onde a gente tá. Uma sociedade onde a mentira não envergonha mais, onde ser pego mentindo não tem consequência nem na lei, onde a verdade virou questão de opinião política. Um deputado eleito para zelar pelas verdades das regras constitucionais que regem esse país pode mentir sobre ela para um povo sem nenhuma punição.